Fui convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer. Não mereci estar aqui. Comigo eu trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou pra mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. O som da sua palavra curou a nossa alma. O verbo nos amou, da solidão nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou pra mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai, de Deus Pai, de Deus Pai. Do meu Pai, do teu Pai, do nosso Pai. Fui convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim conhecer. Não mereci estar aqui. Comigo trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou pra mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. O som da sua palavra curou a nossa alma. O verbo nos amou, da solidão nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou pra mesa do Senhor.
há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, há esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai, de Deus Pai, de Deus Pai, do meu Pai, do teu Pai, do nosso Pai. Graça e paz a todos vocês, a todos os irmãos, a todas as famílias que estão agora reunidas para participar desse culto, para você que está sozinho em casa, vendo pelo celular, pela TV, você que é convidado, que não pertence à comunidade Cristã Redenção, mas entrou nessa live para estar com a gente, seja bem-vindo. A gente sempre gosta de pedir, de começar o culto, solicitando aos irmãos que compartilhem essa live. Você pode compartilhar no seu Facebook, no seu feed, você pode compartilhar pelo Messenger, você pode mandar diretamente essa live para alguém, você pode copiar o link e mandar pelo WhatsApp, você que sabe, mas compartilhe, repasse, para que outras pessoas possam ser abençoadas, ministradas, possam participar conosco desse tempo de louvor e adoração. Nosso culto é assim, a gente tem um tempo aqui de abertura, de reflexão sobre a grandeza de Deus, um período de louvor, uma palavra, e nós cremos que na simplicidade, transmitindo aqui da nossa casa, em família, para você, para sua família, Deus, de maneira sobrenatural, é quem opera. Amém? A gente sabe que tem algo especial de Deus quando a gente está reunido de fato, quando a gente está no mesmo lugar, quando a gente pode juntar as vozes, quando a gente pode dar as mãos, quando a gente pode cantar ao Senhor juntos, levantar um grande coral, quando a gente pode manifestar o nosso evangelho, o nosso cristianismo através da comunhão que a gente tem antes, depois, durante o culto. Mas Deus também sabe que nós estamos hoje impossibilitados de vivenciar o culto dessa forma, e nós estamos então fazendo isso assim, cada um no seu lugar, cada um na sua casa, mas estamos unidos num só propósito, Estamos conectados literalmente pela internet e pelos corações. Amém? Então, que você esteja assim de fato, não só olhando para a tela do celular, não só olhando para a tela da TV, mas de fato conectado nesse tempo de louvor, nesse tempo de culto, concentrado, participante, porque eu tenho certeza que Deus tem reservado algo especial para você. Ele vai falar com você o culto todo, ele pode falar com você já agora, na hora do louvor, na hora da palavra. O que eu sei é que é a chance da gente adorar o Senhor em comunhão, juntos, ao mesmo tempo, no mesmo horário, num só espírito, e é também tempo de Deus falar com a gente. E Deus fala, viu, irmãos? E Ele fala através da sua palavra, e é com ela que eu quero abrir esse culto. Eu quero ler com vocês um trecho de Isaías, que eu até compartilhei no meu Facebook essa semana, um texto muito forte, e ele fala muito ao meu coração. Eu queria ler junto com você hoje. Então, abra sua Bíblia em Isaías, no capítulo 2, se o seu celular está ocupado com a transmissão, pegue uma Bíblia física, retome o hábito de folhear aí as páginas das Escrituras, e vamos ler esse texto, Isaías no capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 17 até o final, tá bom? Isaías, capítulo 2, do 17 ao 22. Amém, queridos? Então vamos ler. Diz assim: a arrogância dos homens será abatida, e o seu orgulho será humilhado. Somente o Senhor será exaltado naquele dia. Os ídolos desaparecerão por completo. Os homens fugirão para as cavernas das rochas e para os buracos da terra por causa do terror que vem do Senhor e do esplendor da sua majestade.
quando ele se levantar para sacudir a terra. Naquele dia os homens atirarão aos ratos e aos morcegos os ídolos de prata e os ídolos de ouro que fizeram para adorar. Fugirão para as cavernas das rochas e para as brechas dos penhascos, e repete, por causa do terror que vem do Senhor e do esplendor da sua majestade, quando ele se levantar para sacudir a terra. Parem de confiar no homem, cuja vida não passa de um sopro em suas narinas. Que valor ele tem? Esse é um texto muito forte, porque fala da manifestação, do terror que vem do Senhor e do esplendor da sua majestade. Eu creio que chega a ser difícil para o escritor bíblico, para o profeta, encontrar palavras para descrever o que ele via, o que ele compreendia a respeito de Deus. A ponto dele usar palavras como o terror ou esplendor da sua majestade. Já imaginou o que é isso? Esplendor, acho que é uma das palavras mais espetaculosas que a gente encontra para descrever alguma coisa. Uma coisa que tem esplendor, uma coisa que é esplendorosa. E ao mesmo tempo usa uma palavra forte como terror, que é uma palavra que parece tão assim associada a algo ruim, a algo que diz respeito a medo. Mas aqui está mais voltado a um medo, porém reverente, entende? Quando você está diante de uma figura forte, poderosa, santa. E é diante desse Deus que nós estamos. A gente muitas vezes acostumou, e não é ruim, vamos dizer assim, mas a gente acostumou com essa linguagem da intimidade com Deus, que às vezes a gente passa a tratar a Deus, a Jesus, como se fosse um amiguinho da escola, sabe? Que a gente fala com ele de qualquer jeito, a gente está na presença dele de qualquer jeito, a gente vai perdendo essa noção, da força da presença de Deus, da santidade da presença de Deus, do quanto é necessário a gente desenvolver uma reverência por ele. E esses textos trazem isso à memória. Então é nesse espírito, nessa compreensão de que você serve a um Deus, que a presença dele gera um terror reverente, que os profetas tinham que escolher as palavras mais fortes para descrever. Muitas vezes a gente vê profetas, a gente vê o apóstolo João, pessoas que quando viram o Senhor, eles caíam por terra, não conseguiam levantar o rosto, e eles sentiam um terror, devia ser um arrepio, um misto de deslumbramento e medo ao mesmo tempo, algo assim. E eu quero que você traga memória, que você pense nesse aspecto, da presença de Deus, e que hoje, aí na sua sala, aí no seu quarto, aí na sua casa, onde você está vendo essa live, você entre debaixo desse manto, desse entendimento, durante todo o período de louvor, durante o culto, enche a sua mente, seu coração com essa compreensão desse Deus cheio de esplendor. O texto fala: parem de confiar no homem cuja vida não passa de um sopro em suas narinas. Que valor ele tem? Às vezes a gente se deslumbra tanto diante de autoridades, diante de artistas, diante de pessoas mortais, e Deus acaba se tornando algo corriqueiro, comum na nossa vida. A gente não pode deixar isso acontecer. Enche o seu coração de reverência ao Senhor e tira esse tempo agora, junto com o Elder, que mandou o vídeo pra gente hoje, pra gente adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Amém, queridos? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor é o nosso amigo, que o Senhor é o Deus de perto, nós sabemos que o Senhor é aquele que nós podemos chamar de Abba, Pai, chamar de Paizinho, alguém a quem nós temos acesso, alguém com quem nós temos intimidade, mas ao mesmo tempo, o Senhor é uma figura grande, forte, o Senhor é todo poderoso, o Senhor causa um terror quando o Senhor vem para sacudir a terra, quando o Senhor vem para abalar, quando o Senhor vem para tocar. O Senhor é um Deus forte, o Senhor é o Deus todo-poderoso, é o Shaddai, cheio de glória, cheio de majestade. A terra, e as nuvens são só o pó dos teus pés. Senhor Deus, quanta grandeza, quanta majestade, isso nem cabe na nossa cabeça, a gente não consegue nem imaginar isso.
E nós tão pequenos diante do Senhor, e mesmo assim, o Senhor nos deu acesso à tua presença e nós queremos fazer isso valer muito a pena. A começar de agora nesse culto, nós queremos adorar o Senhor com o nosso coração cheio de gratidão, porque mesmo o Senhor sendo um Deus tão grande, o Senhor olhou para nós e nos amou. Louvado seja o teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus, queridos, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem. Nesse momento de adoração, quero que você feche seus olhos, coloque a sua vida no altar do Senhor. Agradeça a Deus porque Deus tem feito grandes coisas através dessa dificuldade toda que tem acontecido. Mas Deus tem feito milagres, né, em várias pessoas, em várias famílias. Em nome de Jesus, que esse tempo seja um tempo de adoração ao Senhor, que venha romper o céu sobre as nossas vidas. Que Deus venha falar conosco também. Essa canção, eu vou entoar faz tempo que eu não levo ela, na verdade. Espero que Deus venha falar conosco. Amém? Feche seus olhos, ore ao Senhor agora. Vamos adorar o Senhor. Oh,
Adore ao Senhor. Engrandeça o teu santo nome. Seja adorado aqui. Seja adorado aqui. Ó Senhor, no meu lar. Seja adorado aqui. Seja adorado aqui. Ó Senhor, no meu lar. Não importa as dificuldades, queridos. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor com o seu melhor. Em nome de Jesus. Recebe, Senhor, essa adoração. Recebe, Senhor, essas canções, Senhor, que nós iremos entoar a Ti, Deus. Posso te sentir, Senhor, aqui, Senhor, na minha casa. Oh, Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vinda aqui. És bem-vinda aqui. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vinda aqui. Tu és bem-vinda aqui. Oh, Tu és. Recebe, Senhor Jesus. Oh, Pai. Posso te sentir aqui, Deus. Oh, Senhor Jesus. Obrigado. Obrigado. Oh, Deus. Medo a correrias, as turbulências do dia a dia, se esquecendo de adorar o Senhor. Pai, nos perdoa, Deus. Recebe nossa adoração. Que suba, Pai. Que suba ao Senhor. Que suba ao Senhor, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Ti, Deus. Glórias a Ti, Senhor. Meu Deus. Aleluia. Eis-me aqui outra vez diante de Ti, meu coração
Aleluia. Aleluia. Louvado seja o Senhor, amém? Tivemos essa oportunidade de adorar ao Senhor e eu quero que você feche seus olhos agora para que nós possamos orar, para que Deus fale conosco através da palavra, amém? Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos essa noite. Pedimos que o Espírito Santo do Senhor ministre as nossas vidas. Pedimos iluminação do Espírito Santo, porque sem a iluminação do Teu Espírito, Deus, a palavra ela não tem vida. A vida da palavra está na iluminação do Espírito e nós cremos nisso. Por isso nós pedimos, Deus, que ela seja uma palavra viva e eficaz na nossa vida. Ministra não só a minha vida, mas a vida de todos aqueles que estão acompanhando este culto essa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém? Boa noite, queridos, paz do Senhor, amém? Nós queremos compartilhar a palavra do Senhor com você essa noite. E só lembrando que nós vamos dar sequência àquilo que eu comecei a ministrar semana passada, né? Se você me conhece já, você sabe que às vezes eu prolongo alguns assuntos por 2, 3 semanas, às vezes até mais, tudo depende do tipo de assunto que nós vamos abordar. E semana passada nós falamos sobre o tema da mensagem, foi mantendo a unidade. E hoje eu quero falar a segunda parte desse estudo. E eu acredito assim, queridos, que muitas dessas coisas que eu falei semana passada e que eu vou falar aqui hoje, você já ouviu de mim mesmo e ouviu em outros lugares. Eu não tenho a pretensão nenhuma de trazer nenhuma novidade, porque o excesso de novidade, às vezes, ele é meio problemático, né? A palavra é o que é e a gente tem que se ater a isso, né? Então eu quero que você abra o seu coração, abra a sua mente e se disponha a ouvir isso de uma forma clara. Mas como isso pode acontecer? Pela ação do Espírito, amém? Porque senão serão simplesmente palavras, e palavras não têm poder, por assim dizer. Palavras que são regadas pelo Espírito Santo, essas podem sim mudar vidas, amém? Então eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta no livro de Romanos, porque foi o livro que nós usamos semana passada. Romanos capítulo 12, nós usamos a primeira parte do texto e hoje nós vamos seguir por ele, tá bom? Então mantenha a sua Bíblia aberta em Romanos 12 e vamos estudar um pouquinho mais, vamos compartilhar, vamos refletir um pouco mais sobre a unidade, né? Sobre a necessidade que nós temos de fazer isso. Irmãos, é assim, deixa eu tentar explicar algo para vocês que é importante quando a gente entra em assuntos como esse. Nós precisamos entender que a redenção, ela é uma obra do Espírito Santo, da ação da Trindade em nós, em nosso meio, né? É uma ação de amor da Trindade em direção à raça humana, né? Então, nós sabemos que a justificação dos nossos pecados é fruto da graça de Deus. Não há nada que possa nos levar à salvação senão o Senhor. Nós não reconhecemos a autoridade da igreja local ou de uma denominação como algo que tem autoridade para conduzir alguém à salvação. Nós não, como protestantes, como evangélicos ou cristãos, como você queira chamar, nós não reconhecemos isso, nós não entendemos isso. Esse é um entendimento que ele é um entendimento da Igreja Católica. E isso nos diferencia dos católicos, porque na Igreja Católica não há salvação fora da igreja. Qual igreja? A Igreja Católica Apostólica Romana.
e também a autoridade na figura do magistério, que são aqueles bispos, juntamente com o Papa, que constituem a autoridade maior sobre a igreja, e eles definem quem são e quem é e quem não é, quem faz parte e quem não faz parte da igreja, segundo os dogmas estabelecidos pela igreja. Para nós, cristãos, protestantes, nós não seguimos esse raciocínio. O nosso raciocínio é que Cristo morreu por todos e, enfim, todos têm acesso ao Senhor. E a justificação é por meio da graça, e quando somos justificados, nos tornamos sacerdotes do Senhor. E aí, então, isso pode nos levar a um pensamento errado, porque, e que a gente vê acontecendo muito, né? É aquele pensamento assim: se eu sou justificado pela graça, a igreja, em última instância, a igreja denominação ou a igreja evangélica não tem autoridade final sobre a minha vida, porque a autoridade final sobre a minha vida está em Cristo, nas Escrituras, então eu não preciso da igreja local. Isso é um engano, né? E é um engano que precisa, na verdade, ser combatido, porque cada vez mais esse engano ele cresce no nosso meio. No meio que eu digo, não só na nossa igreja local, mas na igreja de uma forma geral. As pessoas querem viver com Cristo, mas não querem viver em comunidade. E eu vou afirmar algo aqui sem medo de errar, né? E aí, é claro, eu sei que existem posições diferentes, mas enfim, a minha obrigação é definir aquilo que eu creio. Quem é justificado de fato e de verdade em Cristo, é salvo pela graça redentora do Salvador. Ele é impulsionado pelo Espírito Santo a estar num lugar de congregação, a estar junto com os irmãos em Cristo, a estar em comunhão com outros. Não existe igreja quando nós vivemos sozinhos. Só existe igreja quando nós nos dispomos a vivermos uns com os outros. O corpo vivo de Cristo, eu falei semana passada, ele é o corpo místico de Cristo, ele está espalhado por toda a terra e aleluia, né? Pertencemos a esse corpo do qual cabeça é o Senhor. Mas nós precisamos entender que, para além disso, quando nós nos convertemos, nós somos impulsionados pelo próprio Espírito Santo a vivenciarmos, a preservarmos, a lutarmos pela comunhão dos santos. E a comunhão se dá no contexto de uma comunidade local, né? Por quê? Aí você fala assim: mas eu posso ter comunhão de outras formas. Você pode ter comunhão de outras formas. Só que a comunhão bíblica, que pressupõe vários aspectos que são importantes para a vivência da comunhão, ela só vai conseguir ser aplicada quando nós estamos dentro de um contexto de uma igreja local. Se não fosse assim, nós não teríamos igrejas sendo plantadas por ordem de Cristo por intermédio dos apóstolos. Se não fosse assim, nós não teríamos Paulo se empenhando em instruir essas igrejas locais com relação a culto, com relação a comportamento, né, a questões éticas e morais. Nós não teríamos Paulo falando sobre questões de como levantar uma liderança dentro da igreja. E liderança, dentro do contexto cristão, está ligada a serviço, tá? Então, só para ressaltar. Nós não teríamos isso nas Escrituras, ou seja, você teria que arrancar boa parte dos livros bíblicos do Novo Testamento, porque eles perderiam o sentido. Porque se a igreja local não é importante, por que Paulo escreve para elas? E por que nós fazemos desses livros algo que é importante para as nossas vidas? Do ponto de vista hermenêutico, isso é uma loucura pensar dessa forma. Não cabe. Então é importante a gente às vezes combater essa tendência extrema ao individualismo, que é um mal terrível do nosso tempo. É um mal pecaminoso que nos impulsiona para tudo aquilo que existe de pior na sociedade. Porque o individualismo, queridos, ele nos impulsiona para tudo que é de pior na sociedade. E retomarmos
o conceito bíblico de comunhão, de fazer parte da vida um do outro. O conceito bíblico que nos empurra para o meio, por assim dizer, de uma comunidade local formada por diferentes. E isso é muito importante. Então, eu quero dizer para você que nós somos sim chamados a manter a unidade, a comunhão numa comunidade local. E qualquer pensamento seu que passe, que fuja disso, eu peço algo para você. Você não precisa nem dar crédito ao que eu estou falando. Vá para o seu quarto e ore. E não apenas ore, porque quando a gente só ora, a gente às vezes pode ser guiado pelo ídolo do nosso coração. Ore e consulte as Escrituras, porque aí você vai entender a vontade de Deus. Faça isso, é um exercício prático para a vida. Tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que orar e consultar as Escrituras, porque aí nós vamos ter a direção de Deus. Então, por que essa introdução tão longa? Exatamente para a gente lançar fundamentos claros sobre o que é a comunidade local. Por que é importante manter a comunhão? Por que é importante, né, a comunhão ser um valor intrínseco em nós, ou seja, que está dentro de nós. Por mais que nós desejemos muitas vezes não fazer parte disso. E eu posso te dizer, sem medo de errar, eu muitas vezes desejei não estar no meio da igreja local. É verdade. Eu amo pessoas, né? Eu amo pessoas de fato, mas muitas vezes eu desejei não estar com pessoas, não queria estar. Por vários motivos, por problemas pessoais, por indisposição, por excessos de problemas que eu via nas estruturas, enfim, motivos diversos. Mas aí eu me pergunto, né, quando isso acontece, eu tenho esse direito? E normalmente quando eu faço essa pergunta sincera diante de Deus, a resposta que eu recebo dele é não. Então, enfim, nós precisamos rever conceitos o tempo todo. E por que isso é importante? Porque o pós-pandemia, falar em pós-pandemia é até engraçado, né? O pós-pandemia, ele vai mudar a dinâmica das relações. Na verdade, ele já mudou muita coisa nas dinâmicas das relações. E a pós-pandemia vai mudar mais ainda a dinâmica das relações. E isso vai refletir dentro da igreja. É importante que você compreenda isso. E existe um outro fator que é muito importante que nós entendamos também. Porque o pós-pandemia, ele não chegou ainda, que na verdade você só tem um pós-pandemia depois que você tem a maioria esmagadora da população mundial vacinada. E isso vai demorar um pouquinho. Mas nós temos ainda desafios financeiros, econômicos para lidar. E existe um outro problema, que aqui eu não quero ser profeta do caos, nunca tenho essa intenção, mas eu tenho a intenção de abrir olhos, né? Eu sempre falo aqui em casa, a janela pandêmica ela tem diminuído. E se você não consegue perceber isso, é importante você começar a perceber. Nós tivemos uma grande epidemia em 1918, até 1920, que foi a gripe espanhola, e depois nós tivemos, se não me engano, uma em 2018, que foi chamada de pandemia, que foi H1N1, né? Eu acho que teve uma outra que eu não vou me lembrar qual que foi, não sei se a MERS também foi, mas enfim. Então você percebe uma diminuição nessa janela pandêmica, nós temos uma agora muito séria, que é a Covid-19, né? A Covid-19, irmãos, matou 650 pessoas no mundo. Isso com números subnotificados. Existe muito mais de 1 milhão de mortes tranquilamente. E nós podemos daqui a pouco lidar com outra pandemia. Não estranhe isso acontecer. Mas por quê? Porque nós estamos destruindo o planeta. Por isso, nós não estamos preservando os biomas. Nós não estamos fazendo o dever de casa. Nós não estamos fazendo. Enquanto nós não fizermos o dever de casa, nós vamos abrindo mais espaço para que as pandemias e as epidemias, as doenças surjam e causem esse caos.
Enfim, nós vamos ter que nos adaptar. E quando nós vamos nos adaptar, você pode falar, não, por que o pastor está falando tudo isso? Porque eu estou falando de adaptação. E quando nós vamos nos adaptar, nós podemos nos perder no meio do caminho. Entende? Nós podemos deixar de lado aquilo que é importante e passar a valorizar aquilo que tem menos importância. Isso é uma coisa muito séria. E comunhão cristã, congregar, estar reunido como assembleia, como igreja local, é parte vital da vida cristã. E nós podemos sim perder isso. Por quê? Por nos acostumarmos com outro modelo de vida que nos é mais cômodo. E isso é muito perigoso. Não sei se vocês me entendem. Nós já vemos isso. Nós já estamos vendo isso acontecer. Todo mundo sabe que nosso país ele enfrenta hoje um platô eterno com mais de 1.000 mortes por dia. No Brasil, né? O estado de São Paulo, em torno de 300 mortes por dia, média. E as pessoas simplesmente voltaram à normalidade. Elas acham que tudo bem voltar à normalidade. Você entende como a gente troca o que é importante por aquilo que é banal? É claro que está todo mundo estressado. Eu estou, você está. Mas e aí? Como é que nós vamos viver esse negócio, né? Nós vamos viver como se nós não tivéssemos problemas a serem resolvidos em termos de nação, sem observar a realidade do todo. Isso é muito perigoso, né? É muito triste quando você percebe a indiferença alheia, porque simplesmente o cara pensa assim, eu tenho o direito a ir à praia, eu preciso tomar sol, eu preciso sair para caminhar e eu não aguento usar máscara. Ele troca aquilo que é importante para o todo para aquilo que é valor para ele. E isso nós corremos o risco de fazer com relação à igreja. Eu sempre faço essas pontes para que você entenda como que a dinâmica da vida se dá. E você diz assim, pode dizer assim, não tem nada a ver. Então vá percebendo como as relações estão sendo construídas. Vá percebendo. Perceba o que 4 meses de pandemia fez nas relações. E aí você vai entender o que eu quero dizer. Amém? Então, não vamos abandonar a comunhão, não. Não vamos abandonar a unidade do corpo de Cristo. Por mais que eu seja tentado e você seja tentado, vamos nos manter firmes em nome de Jesus, tá bom? Semana passada eu falei sobre como preservar a unidade, baseado no texto. E eu falei o seguinte, né, que nós... 3 formas de preservar a unidade, eu falei semana passada. Primeiro foi permitindo que nossa mente seja renovada, ou seja, à medida que Deus vai renovando a nossa mente, nós vamos compreendendo o reino de Deus, então vamos tendo condições de colocar em prática o princípio, os valores relacionados à comunidade e à comunhão, tá bom? Eu falei também que é muito importante a gente ter uma visão equilibrada sobre nós mesmos. Quando se trata de comunhão, de unidade, nós não podemos pensar sobre nós nem a mais, nem a menos. O equilíbrio é a base de relacionamentos saudáveis. E eu também disse semana passada que uma forma de preservar a unidade ou a comunhão no corpo, na igreja local, é possuir uma visão correta sobre o que é o corpo de Cristo. Eu falei bastante sobre isso semana passada, porque a gente precisa diferenciar, acabei de falar isso aqui também, o que é corpo e o que é igreja local, porque são coisas distintas, mas que se completam, por assim dizer. Né? Então, assim, eu faço parte do corpo de Cristo, legal, mas se você faz parte do corpo de Cristo, pode ter certeza que a ordem é que você deve fazer parte de uma igreja local também. Basta você examinar as escrituras e você vai perceber isso. Então, esses 3 foram os que eu disse semana passada e hoje eu quero, então, trazer para você desculpa o barulho, 3 formas, né,
de nós preservarmos a unidade, a comunhão na igreja local. Eu estou me referindo à igreja local, tá, irmãos? Eu não estou falando do corpo de Cristo, eu insisto, o corpo místico de Cristo sempre foi um. Nunca houveram, ou houve, não sei, dois corpos de Cristo. Não existe, dois corpos de Cristo, não existe isso. Tem um cabeça e um corpo, fim. Esse é o corpo místico de Cristo que se espalha sobre a terra. Eu estou tratando da comunhão na igreja local, naquela comunidade local a qual pertencemos e onde vivenciamos com outros irmãos a nossa fé, amém? Então hoje eu quero entrar aqui em mais 3 pontos e tudo em Romanos 12, tá? Então como preservar a unidade? Primeiro, entendendo que a unidade não é uniformidade, amém? Eu quero ler o texto da Bíblia e eu quero então explicar isso para você. Romanos 12, 6 a 8. Como nós vamos manter a unidade, a comunhão na igreja local? Nós precisamos entender que unidade não é uniformidade. O texto bíblico, a partir do versículo 6, 12, 6, diz assim: temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Só ressaltando aqui que você percebe que dom é fruto da graça, ou seja, de algo que você não merece. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Amém? Então Paulo estava falando sobre antes, né? Se você pegar antes, ele estava falando sobre o corpo de Cristo e que cada corpo, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, no versículo 4 ele diz, esses membros não exercem todos a mesma função. E aí por isso ele entra na questão dos dons. Por quê? Porque Paulo está querendo mostrar que mesmo eu e você fazendo parte do corpo de Cristo, de uma igreja local e vivendo em unidade, a unidade não pressupõe uniformidade. Que às vezes é um grande erro que nós cometemos. Ele cita aqui a questão dos dons, né? E ele não cita todos os dons, claro, porque essa lista não é exaustiva, ou seja, ela não é uma lista fechada, porque você encontra outras listas de dons espirituais distintos desse em outras passagens bíblicas, mas ele está citando dons. E é interessante que Paulo fala que dom é graça de Deus. Ou seja, favor imerecido. Todo dom que você manifesta, ele não é seu, ele foi dado para você para que você pudesse praticá-lo. Se você tem o dom de ensinar, então que você ensine, é isso que ele fala. Se você tem o dom de contribuir, contribua generosamente. Se você tem o dom de servir, então sirva. Ele vai falando assim, se você tem o dom, faz o que você tem que fazer. Mas para mim, o que eu quero destacar aqui, é que a verdadeira unidade, irmãos, ela se manifesta na diversidade e não na uniformidade. Isso é muito importante a gente compreender. Nós somos diferentes, mas nos completamos em Cristo. Então, uma igreja local, para que ela possa ser saudável e preservar a unidade, ela precisa estimular cada pessoa, cada membro, né, que nela congrega, a exercer os seus dons espirituais da melhor forma possível. Nós não podemos, numa igreja local, ser um bloco monolítico, entende? Onde todos são iguais, onde todos parece que foram feitos numa linha de produção, porque nós não somos assim. Somos seres... nós possuímos a nossa individualidade. Unidade não destrói a sua individualidade. A unidade não consome quem você é para que você se funda no todo. A unidade, pelo contrário, valoriza a sua individualidade. O que a unidade não valoriza é o individualismo, porque esse é pecaminoso. Mas a unidade, ela valoriza a individualidade.
porque ela valoriza a questão de nós entendermos o princípio da complementaridade. Eu sou diferente de você, você é diferente de mim, e então nós nos completamos, para que assim a comunhão possa fluir de uma forma saudável na igreja, né? Então, como eu vou preservar a unidade na igreja? Primeiro, a gente precisa entender que unidade não é uniformidade. Você vai para uma igreja local, nem todo mundo é igual. Existem dons, Paulo está aqui falando sobre dons distintos, e cada um tem que exercer os seus dons para facilitar o processo de comunhão, mas existem características distintas em cada pessoa. As pessoas são muito diferentes. As pessoas não são, sob nenhuma hipótese, iguais umas às outras. E aí, irmãos, é muito importante a gente entender que essas diferenças servem para a complementaridade, para que nós nos ajustemos e assim possamos viver uma vida comunitária saudável. Amém? E é muito importante para que isso aconteça, nós devemos então aprender a valorizar uns aos outros. Quando eu olho então para o meu irmão, eu valorizo os dons que Deus deu para ele, eu valorizo as características positivas que eu encontro nele. Eu olho para ele não como alguém que compete comigo, mas alguém que me completa. Vocês conseguem entender o que eu estou dizendo? Essa dinâmica é uma dinâmica orgânica. Nada pior nada pior, irmãos, para prejudicar a unidade de uma igreja local. Nada pior, nada mais perverso para contribuir para que a unidade não se manifeste é a institucionalização da comunidade. Comunidade é grupo orgânico, é instituição orgânica, vou dizer assim. Ou seja, é um grupo que se move de forma viva, onde há interação, onde há complementaridade, onde há valorização do outro. Por mais que isso possa parecer utópico, porque a gente se depara com realidades distintas nas igrejas locais e na nossa igreja local, é claro, esse é o padrão que Deus nos chama. Vocês entendem? Então, você quer viver em unidade, valorizar a comunhão da igreja local, a vida comunitária da igreja local, nós precisamos começar a entender que unidade não é uniformidade. As pessoas são diferentes. E essas diferenças têm que ser muito bem respeitadas e valorizadas. Ponto. Querendo dizer uma coisa seguinte, que eu acho muito importante quando eu falo isso, para não dar margem para outro erro quando se trata disso. Aí você pode pegar a minha fala e falar assim, bom, o pastor disse que nós temos que respeitar as diferenças. Sim, só que preste atenção. Eu não tenho obrigação nenhuma de respeitar uma atitude pecaminosa de um irmão. Pelo contrário, eu tenho a obrigação de corrigi-lo em amor. Você consegue entender? Eu não tenho que falar assim, eu tenho que respeitar, então deixa o irmão fazer o que ele acha que ele deve fazer. Ema, cada um com seus problemas. Ou então, o que eu tenho a vida com a vida dele? É a vida dele, eu não mexo. No contexto da comunidade isso não existe. E sabe por que quando eu falo isso incomoda? Eu vou te explicar por que isso incomoda. Porque fomos criados numa cultura individualista. Então, quando nós pensamos do ponto de vista da unidade, o fato de pensar que alguém pode interferir na nossa vida, segundo as Escrituras, isso mexe com as nossas emoções, com o nosso ego. Vocês entendem? Você respeita aquilo que é pessoal, aquilo que é característica da pessoa, aquilo que faz parte da identidade dela, aquilo que é a personalidade dela, aquilo que são os dons dela, aquilo que ela faz e que não afronta as Escrituras. Mas se afronta as Escrituras, então afronta a Deus. E se afronta a Deus, é meu dever e seu dever corrigir essa pessoa. Entendeu como é que funciona a dinâmica? Unidade
entendendo que unidade não é uniformidade. Somos diferentes, um valoriza o outro, um completa o outro e um corrige o outro. Amém, irmãos? Então, esse é o primeiro ponto que eu quero dizer. E assim, estamos numa pandemia, né? A gente não está se vendo. Não interessa. A vida em comunhão continua, entendeu? Ou pelo menos deveria continuar. Nós não podemos abrir mão dos princípios que estão nas Escrituras sob nenhuma hipótese, em nome de Jesus. Amém? Então, como preservar a unidade? A primeira coisa que eu disse foi entendendo que a unidade não é uniformidade. Segundo, praticando o amor fraternal. Amém? Eu vou ler para você versículo 9 e 10 do capítulo 12. O texto diz assim, versículo 9: o amor deve ser sincero. Odeie o que é mal, apeguem-se ao que é bom. É interessante que essa parte aqui até reforça o que eu acabei de falar, né? O que é mal a gente tem que odiar. Não tem como você simplesmente ser conivente com o mal. Mas enfim. E aí o versículo 10 diz assim: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Amém? Esse texto ele é um texto importante para nós entendermos a unidade, a comunhão no corpo de Cristo. Eu fui buscar uma tradução da versão católica, porque a versão católica das Escrituras ela é muito boa, né? Porque ela vem de uma vertente que é a Vulgata Latina, né? Então ela tem uma tradução bem interessante em alguns momentos. E olha só como que a versão católica se refere ao versículo 10. Ela diz assim, eu vou ler primeiro novamente o que está aqui na minha tradução, que é NVI. Só para você ver a mudança não, como reforça um conceito. Diz assim, ó, na NVI diz assim: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Amém? Essa é a NVI. Na versão católica está escrito assim: amai-vos mutuamente com afeição terna e fraterna. É bem mais profundo e bem mais bonito, inclusive, né? Amai-vos mutuamente com afeição terna e fraterna. Então, irmãos, eu quero dizer o seguinte: nós precisamos preservar a unidade. Para que nós preservemos a unidade, a comunhão, nós precisamos praticar o amor fraternal. Mas o texto começa dizendo que o amor tem que ser sincero. Então eu quero fazer uma junção disso aqui tudo para que a gente possa depurar esse texto, tá? Todo amor sincero, como o texto diz lá, ele conduzirá à dedicação. E no contexto do corpo de Cristo, isso virá alicerçado com base na compreensão que somos família. Então, deixa eu tentar te explicar. O texto nos mostra no versículo 10, no versículo 9, que o amor deve ser sincero. Amor fingido não serve para unidade, para comunhão. Eu estou falando aqui que nós temos que praticar o amor fraternal. Então, o amor sincero ele vai conduzir à dedicação. E dedicação, no contexto do corpo de Cristo, como eu disse aqui, virá alicerçado com uma compreensão muito clara sobre o que é fraternidade, sobre o que é amor fraternal. O amor fraternal, queridos, é aquele amor que nós dedicamos à nossa família, aqueles que fazem parte da nossa família, é o amor fraterno. Né? Então, assim, é muito importante, né, que a gente seja tomado por essa afeição terna e fraterna uns pelos outros. E que o amor entre nós seja sincero e não fingido.
E é interessante que o amor, quando ele é praticado, ele conduzirá à compreensão de que a igreja local, a comunidade local é uma família. Aí você pensa, meu Deus do céu, que coisa triste, né? Porque às vezes na igreja local você vê umas pessoas, você fala assim, eu não queria que essa pessoa fosse nem minha amiga. Aí o pastor está falando que ela tem que ser da minha família, pior que é. É isso mesmo. Por quê, irmãos? Porque o amor sincero, ele vai se abrir, ele vai se doar, ele vai te conduzir à afeição terna e fraterna. E por isso ele vai te dar uma perspectiva da igreja não como um lugar, mas como uma família. Entendeu o que eu quis dizer? Deu para compreender a diferença? Porque enquanto você é guiado pelo entendimento que a igreja é um lugar que você vai, enquanto você é guiado por essa visão de templo que nós temos, que é a pior desgraça que existe no meio do cristianismo hoje, a espiritualidade de templo, uma visão de que ser igreja é estar ali naquele lugar, necessariamente, naquele espaço físico, isso vai destruindo a nossa capacidade de compreender que vai para além disso, que nós somos família. O amor sincero conduz à dedicação, e a dedicação, ela nos impulsiona para a comunidade. E a comunidade pede relações fraternas. Não sei se ficou complicado, mas para mim é um raciocínio simples. Se eu digo que eu quero preservar a unidade da igreja de Cristo, da igreja local e a comunidade, o amor não pode ser fingido. E o amor não fingido, ele se dedica. Então, quando ele se dedica, nós vamos aprender a nos amar mutuamente com afeição terna e fraterna. Ou seja, nós vamos criar um ambiente familiar. Igreja, comunidade vai para além de estar reunido. É família. Onde um carrega o fardo do outro. Amém? Eu sei que, insisto, é difícil, irmãos. É difícil. Não estou falando que nada disso aqui é fácil, não. Eu estou dizendo que isso aqui só pode ser vivenciado se o Espírito nos ajudar. E aí, esse texto aqui, ele continua dizendo o seguinte, que eu acho interessante, né? Ele fala assim, deixa eu pegar aqui, irmãos, peraí. Foi no versículo 10, né? Deixa eu pegar. Fala assim, dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Ai, minha perna está doendo. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. O que o texto está querendo dizer aqui? O que é dar honra ao outro, querido? Dar honra ao outro, para que você entende, o princípio da honra, eu vou começar do começo. O princípio da honra precisa ser praticado dentro da igreja. Porque o texto está dizendo, está aqui, escrito para nós, aqui, e para a gente entender, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. O princípio da honra precisa ser praticado dentro da igreja. Onde existe amor sincero e fraternal, ele será praticado. O princípio da honra, como muitos de nós aprendemos lá atrás, e que, graças a Deus, nós nos desfizemos dessas heresias, dessas bobagens ditas por movimentos evangélicos que não servem para absolutamente nada, senão trazer peso para a igreja, nos dizia que o princípio da honra ele teria que ser aplicado única e exclusivamente a líderes. Só que, queridos, honra essencialmente tem a ver com o seguinte: você considerar os outros maior do que você mesmo. Isso é honra. Então o que o texto bíblico está dizendo? Que nas relações da igreja ninguém é maior que ninguém. E é o amor fraternal, o amor sincero que nos dá a capacidade de entendermos isso. Nós somos diferentes em função, no exercício das nossas funções. Entende?
mas nós somos iguais. Por quê? Porque se eu prefiro o outro em honra, significa que eu considero o outro maior do que eu mesmo. É o que o texto nos pede para fazer. E como consequência, o outro olha para mim da mesma forma. Então, o que significa, grosso modo? Todo mundo é igual. O princípio da honra remete à igualdade entre os homens. Não na superioridade de alguns em detrimento de outros. E isso ficou tão distorcido em movimentos evangélicos, por exemplo, como o M12, e nós muitas vezes ouvimos isso, que nós começamos a tratar líder como se fosse semideus, pastor como se fosse semideus. Não é verdade. Existe uma tese que diz o seguinte: um pastor, um bispo, né? A palavra mais certa seria bispo ou presbítero, né? Mas como a cultura fala sobre pastor, vamos ao termo pastor. Ele é o maior entre os iguais. Existe uma frase que se defende isso, né? O que é o bispo? É o maior entre os iguais. O que significa? Que dentro de uma igreja, pela função que ele exerce, ele tem uma autoridade, né, sobre aquela instituição, claro, de acordo com os parâmetros estabelecidos pela própria instituição, mas ele é igual a todo mundo. A função que ele exerce o obriga, em alguns momentos, a exercer autoridade sobre outros. Entende? Mas ele não é diferente de ninguém. Então, por que isso é importante para a gente quando se trata de unidade? Praticar o amor fraternal. Exatamente por isso que eu estou falando. Porque quando você olha para a comunidade local e percebe nela, vê nela como uma família, isso muda o seu entendimento sobre a igreja local. Não há espaço para você descartar pessoas, por assim dizer. E quando você olha para a igreja local e pensa no princípio da honra, você percebe que ele te remete à igualdade. Todos são iguais. E o amor fraternal tem essa característica. O amor sincero tem essa característica de nos fazer ver no outro algo que nós não somos e não temos. E por isso há uma relação de igualdade. E nós não podemos abrir mão disso. Entende o que eu quero dizer? Então, é o equilíbrio exato entre essas coisas que vai nos dar a capacidade de viver o princípio orgânico da igreja local. E não o princípio institucional da igreja local. É isso. E por último aqui, deixa eu beber uma aguinha aqui, peraí, irmãos. Eu mudei de posição aqui porque minha perna estava doendo. Não sei se eu tô meio torto, não tô? Ou tá bom? Vamos lá então, irmãos, para a gente terminar, né? Eu estou falando sobre comunidade local, sobre unidade, preservar a comunhão. Eu disse primeiramente que para preservar a unidade a gente tem que entender que unidade não é uniformidade. Disse no segundo momento que é necessário praticar o amor fraternal. E o terceiro e último ponto que eu queria ressaltar aqui é o seguinte: para preservar a unidade nós precisamos compartilhar o que temos. Como preservar a unidade? Compartilhando o que temos. Vou responder a pergunta feita aqui, né, no início. Como preservar a unidade? Compartilhando o que temos. O versículo 13, eu vou lá para o versículo 13, tá, irmãos? Diz assim: compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Amém? Então, quando nós falamos em comunidade, compartilhar o que nós temos é um dever. Nossa unidade precisa, nossa vida em comunhão, né, nossa unidade, nossa vida comunitária precisa se converter em ações práticas de solidariedade para com os outros. Nós não podemos ver pessoas passando necessidade em nosso meio, seja qual for a necessidade, e apenas ficarmos indiferentes a isso, entende?
O amor, quando praticado, irmãos, nos impulsiona em direção ao outro sempre. Então, é assim, ó. Nós queremos unidade, queremos viver uma vida comunitária orgânica. Você precisa, eu e você precisamos, entender que o que nós temos não é nosso. A Deus pertence e nós apenas, por assim dizer, gerenciamos. O conceito é até difícil dizer isso, porque às vezes as pessoas não entendem isso como eu gostaria, mas eu vou ter que dizer, o que nós temos não é nosso. A propriedade privada, sob a ótica do Evangelho, ela é um tanto quanto questionável. Ah, o pastor é comunista e acha que é a favor da revolução do proletariado. Não, meu irmão, eu sou a favor da revolução da fé, que eu não consegui viver ainda e provavelmente a maioria não conseguiu. A revolução da fé. Porque se você pensar que isso é a revolução do proletariado e é comunista, e pelo amor de Deus, irmãos, que insanidade é essa que nós estamos vivendo no nosso meio, achar que nós estamos sob ataque comunista, socialista, qualquer coisa disso. Como é que você acredita nisso? Estude história, pelo amor de Deus. Não faça eu passar vergonha, nem você passa vergonha. Se nós temos um presidente louco que fala isso, não vá na cola dele. Nosso presidente está mostrando cloroquina para ema, irmãos. Vocês estão entendendo? É um negócio muito sério isso aí. Não existe movimento comunista nenhum no Brasil. Nunca existiu nada próximo a isso que tivesse força para tomar esse país. O que estão fazendo é distorcendo a história para enganar as pessoas. E pastores que fazem isso estão pecando. E Deus vai cobrar deles isso, porque eles estão mentindo. Tá? Desculpa falar isso. Eu não estou defendendo isso, irmãos. Eu não tenho essa noção na minha mente. O que eu estou falando, eu estou defendendo a Revolução da Fé. A Revolução da Fé que aconteceu em Atos, por exemplo. Por que Atos foi capaz de vivenciar isso? Então você chama então a igreja de Atos de comunista. Eles vendiam tudo que tinham, entregavam para os apóstolos e eles administravam. Não é disso que eu estou falando, pelo amor de Deus. Abra sua mente, tenha mais clareza de ideias, seja um pouco mais inteligente. Não vá nas conversas desses YouTube, esses blogueiros que só querem saber de falar besteira. Com toda sinceridade, irmão, tem uns irmãos em Cristo que seguem os blogueiros aí que matam de vergonha. Alan dos Santos, Catraca Livre, né? Como é que é? Terça Livre. Só um tanto de bobagem. Para com isso. Purifica a tua mente. Use o seu intelecto para o bem. Entenda como nós estamos. Pelo amor de Deus. Eu estou falando, irmãos, que do contexto cristão, nós somos levados a entender que o que nós temos não nos pertence. Foi Deus que nos deu. E a qualquer momento, se Ele falar, pega e entrega para outro, você tem que fazer. Então, nesse sentido, como você pode falar em propriedade privada? Você entendeu? Por exemplo, como que o jovem rico poderia falar que a propriedade dele era privada? Se o apelo de Jesus para ele foi, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Jesus era comunista, então. Entende o que eu quero dizer? É isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que quando se trata de comunidade, vida orgânica, quando se trata de preservar a unidade, nós temos que estar atentos para o outro. E isso muitas vezes implica em tirar de nós, para nós dividirmos com o outro. Isso implica, às vezes, abrirmos mão de algo que nós queremos para abençoar o outro. Eu insisto, é inaceitável, mas acontece no nosso meio, acontece em todas as igrejas. Você perceber irmãos passando necessidade e não fazer nada. Isso não podia acontecer. Isso é inaceitável do ponto de vista bíblico. Isso é abominação ao Senhor. Mas isso é tratado com naturalidade, sabe por quê? Porque o espírito do capitalismo predatório entrou dentro da igreja. O capitalismo é santificado. É um bezerro de ouro que nós adoramos. Agora pronto, agora me chamaram de comunista de vez. Agora depois dessa fala não tem mais jeito não, viu, Elza? Cinema, atenção, não sou não, tá, irmãos? Eu só estou tentando entender a lógica do Evangelho. A lógica da vida cristã, que não é essa lógica do mundo. E eu só quero viver isso. Eu não sei se eu consigo, mas eu estou tentando.
Eu estou tentando trabalhar, e eu não sei até quando eu consigo trabalhar para formar uma igreja que seja minimamente coerente com aquilo que o Evangelho diz. E o Evangelho diz que nós devemos compartilhar os nossos bens com aqueles que têm necessidade, que nós devemos praticar a hospitalidade, que nós não podemos ver pessoas sofrendo sem fazer nada. É isso que o Evangelho diz, e então isso isso mexe comigo. O amor, quando praticado, nos vai nos impulsionar na direção do outro sempre. Eu posso te dizer, irmãos, eu sou uma pessoa horrível. Entendeu? Não há bondade em mim. Se existe alguma manifestação de bondade em mim, é porque é a ação do Espírito Santo de Deus em mim. Entende o que eu quero dizer? Porque por mim, humanamente falando, eu queria que todo mundo se lixasse. Mas porque eu entendo o Evangelho e quero viver esse Evangelho, eu preciso olhar para o outro. E eu preciso me mover em direção a ele. Só que a igreja está fazendo a rota contrária. E ela insiste em fazer a rota contrária. Até quando? Até quando? Até Deus trazer juízo sobre a igreja? Até nesse momento, até Deus chegar e falar assim, basta, chega, não dá mais? Irmãos, vamos falar sério. A gente vê pregador falando sobre que você vai vencer, que a sua vida vai ser um sucesso. Ele enche estádios e ganha uma grana ferrada com isso, tá? Agora vai pregar sobre solidariedade. Para falar a verdade, você nem é convidado para pregar sobre solidariedade. Ninguém quer ouvir sobre isso. Vocês me ouvem porque tem que ouvir, na mar, porque eu sou pastor, vou pregar, vocês me ouvem. Ninguém interessado nisso não. Poucos interessados. O que eu espero? Irmãos, eu espero que a Igreja de Cristo e a comunidade cristã Redenção concluam com isso. Vou concluir com isso. Eu quero que a comunidade cristã Redenção e a Igreja de Cristo do Brasil mude. É isso que eu quero. E eu quero que essa mudança comece em mim e em você. Porque do jeito que está, nós não vamos a lugar nenhum. Vamos encher templo. Vamos ser maioria no Brasil. Mas vamos ser uma vergonha. Um cheiro que sobe desagradável ao Senhor. As nossas ofertas não serão recebidas. Estou fazendo uso dos textos do Velho Testamento, tá? Nós seremos rejeitados, é isso que eu estou falando. E é bom que eu falo isso aqui gravando, porque fica registrado, né? E se um dia eu tiver que pedir perdão por isso, pode ter certeza que eu vou pedir. Eu não sou igual muitos profetas que tem por aí, profetiza, não acontece, ele não fala mais nada, ele joga para debaixo do pano e fica quieto. Eu não sou desses não, você sabe. Se eu falo, eu assumo o que eu estou falando. Eu estou dizendo aqui, a Igreja de Jesus precisa mudar no Brasil. Com o risco dela ser sal que não salga e luz que não ilumina. E se tornar vergonha entre as nações. É isso que eu estou falando. E isso pode estar mais perto de acontecer do que nós imaginamos, se nós não recobrarmos a nossa consciência e retomarmos o caminho do Evangelho. É isso. O que eu espero da comunidade cristã Redenção? Que a gente viva em unidade, que a gente viva em comunidade, que nós entendamos o valor da vida comunitária, que saindo desse período de quarentena, a gente possa caminhar e evoluir. Se nós vamos conseguir, irmão, não sei não. Não sei mesmo. Não sei. Eu não sei. Eu não tenho essa resposta para te dar. Eu sei que o que eu entendo do Evangelho é aquilo que eu quero viver. E eu estou tentando ensinar as pessoas a fazer o mesmo. Aí o resto é com Deus. A mensagem às vezes não é palatável, não é agradável, mas é assim que eu sou, né? Eu tenho vivido momentos de muita tristeza no meu coração. Você fala, mas não fica triste. Como não ficar triste? Vamos ter mensagem positiva. Como ter mensagem positiva?
vivendo na realidade que nós estamos vivendo. Eu não consigo, irmãos. Eu não consigo. Eu não consigo ser hipócrita a esse ponto. Eu não consigo, entende? Eu não consigo lidar com as afrontas que nós temos visto à vida e ficar indiferente a isso. Eu não consigo. É triste, mas eu não consigo. E eu espero que nós consigamos formar uma comunidade local que possa manifestar esse desejo de compartilhar o que nós temos. Amém? Enfim, fica aí a minha mensagem, fica aí a palavra que eu tinha para hoje. Quero que agora nós vamos colocar um cântico aqui. E eu quero que você ore, queridão. Assim, que você coloque sua vida mesmo diante de Deus. Eu sempre insisto, né? Eu não sou dono da verdade não, tá, irmãos? Eu não sou mesmo. Morri para isso há muito tempo na minha vida. Você pode me questionar, você pode falar assim, pastor falou um tanto de besteira. Pode, não tem problema não. Você pode achar ruim, pode brigar comigo, pode falar assim, essa igreja não é boa para mim, eu vou para outra igreja porque ela é mais legal, porque o pastor falou umas coisas bacanas. Não sei o que você vai fazer com o que eu falo ao longo desse tempo, eu não sei. Com toda sinceridade, eu não sei. Mas, enfim, eu só acho que é um tempo de mudança. É isso que eu acho. É isso que eu torço para que aconteça e é isso que eu tenho orado para a minha vida, tá, irmãos? Eu estou orando para isso para a minha vida. Porque se eu não conseguir isso, eu vou sucumbir. E eu não quero. Entenderam? E se você não conseguir também, você vai sucumbir. E aí é triste. Então vamos orar. O que nos sobra? Assim, o que nos resta? Orarmos. Para que o milagre aconteça. Porque precisamos de um milagre. Então, a música é Liberta-me de mim, então pede para o Senhor te libertar de você mesmo. Eu quero que o Senhor me liberte de mim mesmo, porque eu vou te falar, eu quando olho para dentro de mim, às vezes eu não gosto do que eu vejo. Eu quero libertação, entende? Então eu espero que você deseje a mesma coisa, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos adorar o Senhor, em nome de Jesus. E depois nós vamos orar. Espera só um pouquinho, Gabrielzão. Vamos orar e eu tenho alguns avisos para dar, tá bom? Vamos orar, em nome de Jesus.
Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar juntos, amém? Pai, nós pedimos, reina o teu Espírito sobre a carne. Liberta-nos de nós mesmos para que possamos viver a vida do Senhor. Liberta-nos para que possamos viver uma vida, Deus, em unidade, entendendo como funciona o teu reino e vivendo, Deus, as verdades do teu reino. Eu confesso que estou cansado, Deus, cansado do que eu tenho visto, do que eu tenho ouvido e do que muitas vezes eu tenho percebido dentro de mim. Por isso eu quero mudança. Muda a minha vida e a vida da sua igreja. Eu quero fazer uma oração pela comunidade cristã Redenção. Muda essa igreja, Pai. Transforma essa igreja. Muda os corações em nome de Jesus. E eu quero ser até um pouco mais, Deus, específico nessa oração. Se o Senhor, Deus, se nós não entendemos o caminho do Senhor para nós como igreja, eu oro para que o Senhor feche essa igreja. É isso que eu peço. Se essa igreja, da qual eu pastoreio, não compreender aquilo que ela precisa viver e fazer para o Senhor, eu peço, feche essa igreja, Pai. Porque nós não queremos envergonhar o seu nome, não. Mas se nós temos um papel a cumprir nessa sociedade, nos fortalece para isso. Me fortalece e fortalece os meus irmãos. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar o Senhor. Coloca no início, Gabriel, essa música. Eu quero que você feche seus olhos. É uma música rápida de 3 minutos. Quero que você adore ao Senhor. Você deve conhecer esse cântico. Eu quero que você extravase a sua alma diante do Senhor agora. Amém? Vamos adorar. Sem tua graça, o que seria de mim? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. E meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na tua lei. Tu és o meu amador, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou
Amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Amém, queridos? Espero que você tenha aproveitado esse tempo de louvor para orar ao Senhor e pedir que Ele faça uma obra na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Antes de nós orarmos, encerrando aqui, eu preciso dar alguns avisos. Eu peço, preste atenção em mim. Nós não estamos com o horário avançado. Preste, por favor, atenção em mim. Algumas coisas são bem importantes a gente pontuar para a igreja, tá? Eu tenho um vídeo que eu quero passar. É verdade, obrigado, irmãos. Antes de eu dar os avisos, me perdoe, irmãos, é porque a cabeça às vezes ela está meio, né? Nós temos pedido para alguns irmãos gravarem um vídeo, né? Para que nós possamos passar na hora do culto, como uma forma da gente interagir um pouco melhor, né? Então eu tenho pedido para que algumas pessoas façam isso, e quem tiver disposição, né, pode me falar. A gente quer ouvir uma palavra de incentivo. Eu pedi para que o Rafa fizesse isso hoje. Ele está com uma camisa assim, style. Eu estou achando que essa camisa do Rafa é da Maria, na verdade. Desconfio, mas não vou afirmar. Se ele estiver por aí, ele pode dizer se é verdade ou não. Então tem aí o vídeo do Rafa. Espero que você seja ministrado pela vida dele. Amém? Depois nós voltamos aqui para que eu possa dar alguns avisos, tá bom? Boa noite, tudo bem? Graça e paz. Fiquei encarregado em trazer um breve versículo para todos vocês hoje. E ele se encontra lá em Jeremias 29:11. Esse versículo resume muito o que Deus tem colocado no meu coração durante esse tempo, que é esperança. No que nós temos colocado a nossa esperança, no que eu tenho colocado a minha esperança. Será que tem sido nas mãos do Senhor? Deus quer que a gente coloque todas as nossas angústias, anseios, tudo nas mãos dele, porque Ele sim tem o melhor para nós. Eu vou ler aqui para vocês o que está escrito, e em seguida eu concluo, tá bom? Vamos lá. Diz assim, Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar-lhes esperança no futuro. Planos de nos dar esperança no futuro. Essa carta aqui do profeta Jeremias era especificamente para o povo que se encontrava exilado lá em Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Foi uma situação muito difícil para aquele povo. E eu creio que essa palavra também serve para nós. Uma palavra que Deus trouxe ao profeta Jeremias, para o povo daquela época. Mas ela me faz refletir no que nós temos colocado nossa esperança. Será que é nas mãos de Deus? Nós temos colocado nossa expectativa em líderes, em governos, nos nossos bens, né, no que temos, no que possuímos. Nós sabemos que nós vivemos para outro plano, né? Nós vivemos na esperança de um novo céu, uma nova terra, onde não haverá nada disso, não haverá dificuldade, dor, tristeza, nem angústia. Né? Nós habitaremos ao lado do Senhor Jesus. Né? E essa é a esperança que deve nos acercar. E eu creio sim que Deus está preparando o futuro, está fazendo algo através dessa situação que estamos vivendo. Deus está reavivando o seu povo. Deus, Ele quer que nós nos reaproximemos dEle através dessa esperança, é a única esperança. Qual é a esperança? A esperança em Cristo Jesus, o sacrifício que Ele fez. Que Ele colocou o Filho dEle como sacrifício, como Cordeiro Santo, para que nós pudéssemos nos achegar a Ele, para que nós pudéssemos orar ao Pai diretamente a Ele, através do sangue do Cordeiro e o Espírito Santo que habita em nós. Tá? Então essa é a palavra que eu quero deixar para você. Tenha esperança, irmão. Eu sei que está um momento difícil, eu sei que todos nós estamos vivendo um momento complicado, né? Que nós temos os nossos conflitos, né? Internos, principalmente no momento que a gente deve ficar fechado, né? Trancado. Eu sei, irmãos, eu sei disso. E uma coisa Deus quer que você faça: deposite sua esperança nas mãos do Senhor. Ore a Ele, clame a Ele, e Ele vos dará o alívio necessário. No momento estaremos juntos novamente. Tá bom? Amém. Esperança no Senhor. Essa é a palavra que eu queria trazer para você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, queridos. Amém. Boa noite. Obrigado, Rafa, pela palavra que você trouxe, que ela ministre
o coração dos nossos irmãos, amém? Irmãos, deixa eu dar alguns avisos importantes e depois então vamos orar encerrando esse culto. Eu quero só repassar aqui porque eu acho que é minha obrigação como pastor e responsável por uma comunidade sempre informar as pessoas, né? Nós estamos vivendo um momento bem estranho na nossa nação com relação a essa questão da doença, da pandemia. Nós já provavelmente chegaremos no meio do mês que vem a mais de 100 mil mortes, o que é um número muito alto, e isso com subnotificação. Nós temos já ao longo de muitas semanas uma média de mais de 1.000 mortes por semana. E inclusive esta última semana foi a que teve a maior média de mortes entre todas. E o número de contágio tem aumentado também, no Brasil como um todo, tá? Que eu estou falando. Nós falamos em 1.000 mortes por dia. Eu não sei se você consegue entender o que significa 1.000 mortes por dia, mas é uma coisa muito séria. Nós já estamos vivendo um momento histórico do Brasil como nenhum outro. Nada, absolutamente nada na história do Brasil matou tanta gente num curto espaço de tempo como essa doença. Nada. Nada. Nós só temos algo parecido com isso em termos de gravidade, né? Nós podemos citar o processo de a escravidão, a colonização também matou muita gente, mas enfim, é uma coisa muito séria. E nós estamos vivendo um momento onde esse platô que eles chamam, ou seja, quando você atinge uma estabilidade, nós atingimos uma estabilidade em alta. E deveria atingir esse platô e descer. O que aconteceu nos países da Europa, por exemplo, e da Ásia. No Brasil, nós atingimos o platô e nos mantivemos ao longo de semanas. Isso é muito sério. Eu não sei se as pessoas pararam para pensar nisso. Mas isso não me afeta, isso não é problema meu. Bom, se você pensa assim, você perdeu a sua humanidade. Sinto muito por você. Tenho pena de você. Isso é uma coisa muito séria. E nós não estamos vendo nada no sentido prático para resolver isso. Eu insisto. Nós estamos vendo o presidente oferecendo cloroquina para EMA. Isso é muito sério, irmãos. Nós não temos plano de contingência. Nós não temos um trabalho sério sendo feito. Nós temos números sendo jogados para debaixo do tapete porque é ano eleitoral, municipal. E então, muita coisa não vai aparecer. E enquanto isso, pessoas morrem. E aquelas que não morrem, infelizmente, elas vão parar no hospital, como muitos dos nossos amigos foram, e elas voltam para casa e muitas ficam comprometidas na sua saúde depois. Nós não estamos tratando de uma coisa que é brincadeira, uma coisa que é séria, muito séria. Eu não entendo porque as pessoas insistem em dar crédito à estupidez ao invés do bom senso. Não consigo entender. Tudo bem você gostar de um candidato, de um partido, de uma pessoa, ou até mesmo idolatrar, que é pecado, mas se você quer, o problema é teu. O que eu não entendo é por quê. Como nós simplesmente, irmãos, deixa eu falar para vocês, acabou a quarentena no país. Se você procurar, é só você ler. Leia. Acabou a quarentena no país. Não existe quarentena no Brasil. Os números de distanciamento social, eles estão diminuindo radicalmente no Brasil todo. As pessoas simplesmente não respeitam as regras. Não respeitam as regras. Não estou falando de todo mundo, mas é uma minoria que tem se guardado. A maioria voltou à vida comum, à vida que tinha antes da pandemia. Com a diferença que está usando máscara e às vezes errado, que mete a mão na máscara, não troca ela de 2 em 2 horas, coloca no nariz ou debaixo do queixo. Ou seja, é uma indiferença completa. Nós não estamos respeitando a quarentena. Ela acabou no país e não vai voltar. Por quê? Porque é ano eleitoral.
E enquanto isso, nós vamos disfarçando números. Por exemplo, o estado de São Paulo, eu vejo as apresentações dos governantes de São Paulo. Porque nós chegamos num momento de estabilidade. Irmãos, nós estamos tendo em torno de 300 mortes por semana no estado de São Paulo. Não, por semana não, desculpa. São 300 mortes por... Não, são 300 mortes por semana, é isso mesmo. E isso já faz muito tempo, isso não começou semana passada. A cada semana epidemiológica, esse número se mantém. E nós estamos falando que está tudo normal. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: orem pelo Brasil. É isso que eu quero dizer. Orem pela nossa nação. Orem por aqueles que você ama. Orem por aqueles que você não conhece também. Porque hoje o Brasil precisa de um milagre para sair desse buraco que nós entramos. É só um milagre que nos tira desse buraco que nós entramos. E uma vacina, é claro, né? Quando vier a vacina, então nós contingenciamos o problema. E essa vacina, ela não se iluda que esse negócio que esse ano tem vacina para nós. Isso é ilusão. Isso é ilusão, tá? Isso é propaganda enganosa. Até porque a maior parte das vacinas que podem ficar produzindo já foram adquiridas já. Pelo grande irmão. Ou aquele que manda em todos. Estados Unidos. Para você não sabe, para quem não sabe. Então esquece, esse ano não tem. O ano educacional acabou. O ano educacional acabou. Qualquer tentativa de voltar com o ano letivo é impossível. Nós tivemos 2 meses de ano letivo. E eles querem voltar em setembro aqui em São Paulo e não vão voltar. Já disseram que não vão, porque não tem condições. E não vai voltar. Nós perdemos um ano letivo. Esse ano acabou, entende? E a quarentena acabou também. E o povo não se preocupa. As faixas de areia da nossa região estão todas cheias de pessoas, porque precisam tomar sol. Todo mundo precisa tomar sol, né, irmãos? Vitamina D, essas coisas e tal. Mas às vezes uma coisa tem que ser priorizada em detrimento da outra. Mas não há respeito. Não há respeito pela dignidade da vida. Não há respeito pelo outro. Então acabou. O que eu estou pedindo para você fazer como igreja? Ore. E ore bastante, para que o quadro não piore. Porque quando nós ultrapassarmos o limite de 100 mil pessoas, será que nós vamos cair na real? Ou nós vamos chegar a 150 mil? Ou quem sabe até 200 mil, para aí nós acordarmos que isso é uma coisa séria. Como nós conseguimos normalizar 1000 mortes por dia? Eu te pergunto, como a igreja conseguiu fazer isso sem abrir a boca e denunciar isso aos 4 cantos? Eu não consigo entender. Eu consigo entender e eu sei por quê. Não vou falar, mas eu sei por quê. E acho que muitos que ligam o ponto A com o ponto B sabem também por quê. É um absurdo. E nós precisamos acordar. Outra coisa que eu quero dizer para vocês. Hoje eu li uma matéria. Já houve uma mudança, né? Eu falei, Elza, quando eles querem mudar, eles fizeram uma recalibração no Plano São Paulo. Então, para que uma região passe da zona amarela para verde, você fala assim, por que o pastor está me falando isso tudo? Porque diz respeito a nós, irmãos, pelo amor de Deus. Antes era assim, tinha que ter no máximo 60% dos leitos ocupados. Amanhã vai ser feito pela matéria, eu acredito que se confirme amanhã, que esse número passa de 60 para 75, ou seja, se tiver 75% dos leitos ocupados, então pode passar para verde, não mais 60%, ou seja, você flexibiliza o número de leitos, não sei se você entende. E se uma região estiver durante 30 dias, a partir do dia 31, é amanhã? Não sei que dia que é. Se eu não me engano, a partir do dia 31, não sei quando é, se ela ficar durante um mês, ou seja, o mês de agosto todo, numa fase, por exemplo, se ela está no vermelho, automaticamente ela passa para o laranja. Se ela estiver no laranja, automaticamente ela passa para o amarelo. Se ela estiver no amarelo, automaticamente ela passa para o verde.
Foi mudado o processo. O que isso significa para você entender? Provavelmente, ao que tudo indica, a Baixada no mês de setembro estará na Zona Verde. Por quê? Porque nós já temos a bandeira amarela para os próximos 15 dias, ou seja, aí nós só vamos precisar de mais uma confirmação de bandeira amarela para entrarmos na verde em setembro. Entendeu o que eu quis dizer? E aí, se a vida já voltou ao normal, ela vai acabar de voltar ao normal de vez. E aí então, o mês de agosto é o tempo que nós vamos ter que parar e perguntar: o que nós vamos fazer como igreja? Eu te respondo desde agora: eu não sei. Eu não sei. Vamos esperar. Só que tem uma coisa que eu preciso dizer para os irmãos. Eu sei que muitos por necessidade e outros por negligência. A maioria dos irmãos da comunidade cristã Redenção, ou muitos, e de outras igrejas já voltaram à normalidade. Muitos por necessidade, eu não vou questionar isso. Porque você tem que entender que distanciamento social é assim, você está na sua casa. Se você vai na casa do seu parente, você parou, você deixou de guardar o distanciamento social. Você entendeu? Não existe distanciamento social assim. Você está na sua casa, você visita a sua mãe, seu tio, está lá seu tio, seus irmãos. Não tem distanciamento social. É uma reunião social como qualquer outra. E nós estamos fazendo isso. Se é a maioria ou não da nossa igreja local ou das igrejas, eu não sei. Mas isso tem acontecido. Então, o que fica me parecendo? Eu vou emitir para você, e aí me perdoe se eu estiver errado. Fica parecendo que a gente está aqui segurando um negócio de um lado e parece que assim, vamos esperar a vacina, vamos esperar o número de mortes morrer, mas ninguém... Mas será que a maioria da igreja tem feito a parte dela? Eu acho que cada um tem que responder essa pergunta. Eu posso dizer para vocês, eu tenho feito a minha parte. Eu saio para o essencial. Eu saio para o essencial. Aqui em casa nós já saímos para o essencial. Que é supermercado, médicos, coisas desse tipo. Essencial. E às vezes nem no médico eu vou porque eu fico desconfiado. Já desmarquei uns 3, 4 já para você ter uma ideia. Eu estou fazendo a minha parte. Minha família está fazendo a parte dela. Nos guardando, porque sabemos que temos que fazer isso. Saio com máscara, com álcool gel, faço tudo que tem que fazer. Se eu desço no hall de entrada do meu prédio, quando eu vou de máscara, quando eu volto eu tomo banho. Aqui em casa é assim. Agora eu quero te perguntar, você também está fazendo, filho? Porque você não está fazendo, o que nós estamos fazendo aqui, nessa coisa aqui, de transmissão online? A gente tem que se perguntar e responder isso, tá bom? Eu estou dizendo isso, estou sendo honesto, porque eu preciso ser honesto com vocês. Onde eu vou ser honesto com vocês? Eu não posso me reunir em assembleia. Vou gravar um vídeo e mandar para vocês? Não vou fazer isso não, vou falar aqui mesmo. Que sirva isso de aviso para quem for necessário. Enfim, posso estar errado, me corrija, não tem problema não, tá bom? Então é isso. A partir de terça-feira nós temos a nossa reunião de oração. É a última reunião de oração que nós teremos. Depois nós vamos tentar criar os grupos pequenos. Por que eu digo tentar? Porque se os irmãos não participar, não tem como fazer. E eu insisto, irmãos, quando era presencial, a negligência era grande. Não sei se ela vai continuar num outro jeito. E eu estou falando para vocês, eu estou saturado disso. Porque me cansa. Eu não quero formar uma igreja assim. Entenderam? Ou nós vamos abraçar todo mundo num negócio junto e vamos junto até o final, ou nós não vamos. Então vamos parar de brincar, vamos parar de transmissão ao vivo, online, vamos fazer culto, ou não vamos. Nós precisamos ter unidade nesse processo. Me desculpe a dura que eu estou dando aqui, porque eu preciso falar isso. Senão não vou ficar brincando com isso, entendeu? Jogando isso para frente, enrolando, fazendo de conta. Não vira, irmãos. Não engana a Deus, não engana você, não engana a mim, não engana ninguém. Ou nós abraçamos esse negócio para valer, ou não abraçamos. É importante ter os grupos pequenos? Do meu ponto de vista porque nós estamos precisando da ajuda um do outro. Nós acabamos de falar de comunidade. Agora, cada um faz o que acha que deve fazer. Eu não vou forçar ninguém, mas também vou tomar as medidas que eu julgar que eu devo tomar. Fim, é assim que funciona. Entendeu? Então, terça nós temos a última reunião, quinta eu acabo o estudo do discipulado, sábado tem reunião de adolescentes e domingo nós temos culto de novo, tá bom?
Me perdoe por essa palavra um pouco mais dura no final, precisava falar isso e espero que você me entenda. Entenda, porque não é tempo da gente ficar também com meias palavras não, tá, irmãos? Passou disso já. Já passamos disso. Nós estamos entrando no 4º mês de culto online, de isolamento, de distanciamento social. Passou do tempo da gente ficar com meias palavras. Passou. Chega, tá bom? Ou a gente vai ou a gente não vai. Aí eu não sei como cada um vai reagir. Aí é com vocês, tá bom? Vamos orar? Deus, eu quero te agradecer pela oportunidade de cultuarmos ao Senhor e eu espero que a sua igreja possa agir segundo a vontade do Senhor e reagir segundo, Deus, as palavras que procedem do Senhor. Abençoa o teu povo, que a unção, a graça e o poder do teu Espírito Santo seja derramado abundantemente, Deus, sobre essa igreja e sobre cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Antes de você sair, ter a oportunidade de despedir dos irmãos, mandar um abraço para aqueles que você está com saudade, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus.